Opa, gente, Daniel Versosa, diretamente do New York Treta, com nova notícia no ar. Hoje, dia 22 de agosto, o presidente da República, Jair Bolsonaro, participou de uma entrevista ao Jornal Nacional que durou aproximadamente 40 minutos. Nessa entrevista, diversos temas foram colocados na mesa, como promessas não cumpridas, troca excessiva de ministros da educação, interferência na Polícia Federal, atitudes do presidente durante a pandemia, confiabilidade nas urnas eletrônicas e mais. Falando das urnas eletrônicas, ao término da entrevista, a Globo decidiu colocar em seu site manchetes como essa: Bolsonaro repete mentiras sobre urnas e diz que aceitará resultados das eleições desde que sejam limpas. Festival de fake news, truque da cola. Siga análise de colunistas. Panelaços são registrados em cidades pelo Brasil. Vídeos de xingamento a ministro do STF desmentem Bolsonaro. Em relação à mentira sobre as urnas, a Globo explicou. Na entrevista, o presidente repetiu suspeitas mentirosas sobre as urnas eletrônicas e o sistema eleitoral. Os ataques de Bolsonaro já foram desmentidos por autoridades oficiais e especialistas. Em 2014, tivemos eleições. No segundo turno, o PSDB duvidou da lisura das eleições e contratou uma auditoria. A conclusão da auditoria do PSDB: as urnas são inauditáveis, disse o candidato. Mas, ao contrário do que ele fala, as urnas são auditáveis. Bom, se é mentira ou não, o fato é que não foi só o Bolsonaro que mentiu nessa entrevista. Nós temos no ponto o momento em que o presidente afirmou que o Bonner deu uma fake news sobre o fato dele ter xingado ministros. Mas não foi só isso. Após ser corrigido pelo presidente, Bonner, com toda a soberba do mundo, disse que iria repetir a pergunta que tinha feito. Mas ele não repetiu. Ele se corrigiu da gafe. O senhor tem xingado ministros do Supremo Tribunal Federal, tem feito ataques sem prova nenhuma ao sistema eleitoral brasileiro. Candidato, com franqueza, o que é que o senhor pretende ou o que é que o senhor pretendeu com isso? Primeiro, você não está falando a verdade quando fala xingar ministros. Isso não existe. Isso não existe. É um fake news da sua parte. Outra coisa, eu quero é transparência nas eleições. A transparência e a segurança das urnas eletrônicas tem sido motivo de orgulho da maioria da população brasileira. Agora, o senhor começou a sua resposta afirmando que eu tinha cometido fake news. Em nome da verdade, candidato, o senhor xingou ministro do Supremo de canalha. O senhor fez isso com o microfone. Então, e ele vinha fazendo contra mim. Mas, candidato, eu lhe perguntei qual era o seu propósito. Lembra a pergunta que eu fiz ao senhor? Qual era o seu propósito? Falou ministro. Foi um ministro específico. Xingado ministros do Supremo Tribunal Federal. Senhor. Tá ok? Tá refeita aqui a dúvida? Mas não, é que o senhor disse que eu cometi fake news. Só para esclarecer, a pergunta que eu lhe fiz é: qual era o seu propósito ao xingar um ministro de canalha e ameaçar não permitir que as eleições fossem realizadas, se isso não lhe compete fazer? Não é uma atribuição do presidente da República, é uma atribuição constitucional. Bem, o senhor tem xingado ministros do Supremo Tribunal Federal. A pergunta que eu lhe fiz é: qual era o seu propósito ao xingar um ministro de canalha? O senhor tem xingado ministros do Supremo Tribunal Federal. O fato é que se o Bonner mentiu em sua correção, ele se equivocou, pois o Bolsonaro xingou sim ministros, no plural. Um deles foi o próprio presidente que citou, que foi chamar o Alexandre de Moraes de canalha. E o outro, que ninguém lembrou na entrevista, foi chamar o Barroso de filho de uma puta. Vamos relembrar esse xingamento. Puta, ainda atrás, gente. Filho da puta do Barroso. Cuidado aí. As outras questões foram todas já debatidas em outros podcasts, como por exemplo no próprio Flow e no Cara a Tapa do Rica Perrone. Mas agora eu quero saber de vocês, o que acharam da entrevista? Será que com o Lula será a mesma coisa? Vamos aguardar para descobrir.